hoje muito bom, realmente esclarecedor, que gera muita polêmica e muitas histórias, né? Verdade. Se você for na internet... Eu já tive vários pedidos, pastor, vários pedidos para debatermos esse tema e finalmente vai ser muito importante trazer algo mais próximo do que é a verdade sobre o tema e também desmistificar algumas histórias que foram colocadas pelos próprios Illuminati para desviar a atenção do que realmente eles são. Tá certo. Existe uma coisa, eu queria começar, o pastor Rinaldo vai abordar, com o símbolo dos Illuminati, e vou tratar dessa questão conspiratória, porque os Illuminati, na medida que eles surgiram, eles mesmos também criaram algumas dessas doutrinas conspiratórias, para desviar o foco do que eles realmente são e do que estão fazendo. O símbolo conhecido, não sei se dá para colocar na câmera, é essa Daqui pirâmide. que eu seguro para ti, porque o senhor vai falando. Então, essa pirâmide, ela revela várias coisas sobre os Illuminati. Primeiro você vai observar, vai ser difícil, mas existe aqui algarismos romanos, que marcam a data da fundação oficial dos Illuminati, 1776, por um homem chamado Adam Weishaupt. Só que, olha só, é coincidência porque essa é a data da independência dos Estados Unidos. Também, as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas. Existe uma palavra aqui em cima, em latim, que fala assim, ele ajudará o que nós... Ele está ajudando o que nós começamos. Isso. Essa frase em latim. Quando a gente estuda história nos Estados Unidos, diz respeito à fundação das 13 colônias, que eu sei que o senhor já está chegando no número 13. Aí chegou, embaixo tem uma outra frase que fala ordem secular. Ordem secular por quê? Aí, só para a gente entender esse contexto. Os Illuminati surgem com o objetivo, essa pessoa, Adam Weishaupt... Gente, isso aqui é uma nota de $1, acho que todo mundo já reconheceu. Exatamente. Né? Ele é filho de um judeu, um rabino, que ele, quando tinha 5 anos, o pai dele morreu, e ele foi criado por uma pessoa, o padrasto, que era professor de uma universidade jesuíta. Então ele teve uma influência na vida dele, judaica e cristã. Só que ele renegou as religiões, ele largou totalmente o judaísmo, não quis o cristianismo, e fundou os Illuminati como um instrumento do inimigo mesmo. Então ele criou um sistema secular contra a religião, que daí vem a filosofia do iluminismo, ou seja, eu vou encontrar Deus, mas eu vou encontrar Deus sem religiões. Esse termo iluminismo está relacionado? Está relacionado aos Illuminati, indiretamente. Então isso foi criado na Alemanha, numa região chamada Bavária, em latim, né, mas é na Alemanha, região da Alemanha. Houve certas perseguições, mas aí, mais ou menos em 1903, inventaram o que se chama os protocolos de Sião, que não foi escrito pelos sionistas, mas era uma forma de falar assim, olha, os Illuminati são os judeus, que começou então esse sistema de conspiração, onde os Illuminati passam a continuar trabalhando, mas criando bodes expiatórios, ou seja, desviando a atenção deles. É uma tática antiga do diabo, de falar, você é do diabo, quando você é servo de Deus. Fizeram isso com Yeshua. Com Jesus, verdade. Né? Você faz milagre pelo poder de Beuzebu. Então eles chamam de diabo quem é contra eles. Então eles colocaram os protocolos de Sião como se fossem escritos pelos sionistas. É um equívoco, porque os judeus nunca quiseram dominar o mundo. A função dos sionistas era o Estado de Israel. E aí, quando surge a Segunda Guerra Mundial, 1939, Hitler vai usar isso. Está vendo? Os judeus querem controlar o mundo. Quem queria controlar o mundo era Hitler, mas ele culpa os judeus. Então vamos matar todos os judeus para nós controlarmos o mundo. Aí você vê como os Illuminati, que recebem, está muito ligado à maçonaria, isso está em todos os escritos, uma ligação muito grande dos Illuminati com a maçonaria, eles começam a agir debaixo do pano. E sempre arrumando um bode expiatório. São os judeus, são os sionistas, são isso, são aqueles. Mas eles continuam trabalhando. Quem são realmente os Illuminati? O pastor Rinaldo começou falando, os Illuminati nasceram no reino das trevas. Só concluir esse ponto, que eu vou passar. Eles foram planejados no reino das trevas, mas é uma organização física, onde existem, eles não trabalham tanto com instituições, isso é um outro engano. Eles trabalham com pessoas infiltradas em todos os governos, que têm verdadeiramente poder político
para preparar o mundo para o governo do anti-Messias. Eles trabalham para as trevas. Quando você fala das ordens secretas, maçonaria, Rosa Cruz, o esoterismo, isso, na verdade, está lá no finalzinho dessa pirâmide. O olho é o inimigo, o adversário, né? Dizem que é o olho que tudo vê. Lúcifer. E o restante aqui de baixo começa pelos satanistas, pela bruxaria, e só então vem nas ordens secretas e no esoterismo. Porque a grande proposta do esoterismo é o seguinte: você pode buscar sua religião sem ninguém. A busca é sua, sem instituições. Só para terminar, prova da conspiração dos Illuminati é que eles planejaram também a Terceira Guerra Mundial. Justamente, culparam os judeus de serem conspiradores, mas a Terceira Guerra Mundial, o planejamento dos Illuminati, que já começou, é colocar os judeus contra os muçulmanos. E haver uma destruição das religiões institucionais. Porque, na verdade, os Illuminati é uma ordem secular, é antirreligiosa. Na verdade, o propósito dele é implementar no mundo... No livro Anjos e Demônios, onde, de certo modo, trevas, ela o poder veio, das trevas. O assunto veio um pouco mais aquele livro de Dan Brown, que é um livro de ficção. Mas ele pesquisou toda uma série de situações. A gente vê que eles foram criados, pelo menos é o que o livro coloca, para combater ou eliminar a Igreja Católica. Mas, enfim... Era o primeiro a ser destruído, mas o objetivo é destruir todas as religiões, inclusive o judaísmo e os muçulmanos. Ou seja, é criar um sistema secular, uma religião fora das instituições. A destruição começou com a Igreja Católica, primeiro alvo, agora o alvo é o judaísmo e o movimento também muçulmano. Na verdade, os Illuminati, eles não querem nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, Protestante, nem o judaísmo, nem os muçulmanos. Eles não querem ninguém que seja muito poderoso. Não, eles querem instituir a religião de Satã. Então, ele não quer nenhuma dessas religiões. Ele quer instituir o anti-Messias, uma nova ordem mundial e uma religião onde as pessoas, diríamos que elas vão pensar, eu vou buscar agora a minha religião sozinho, como é o caso do esoterismo. Só que quando a pessoa está lá, sentada na casa dela, citando aquele mantra e meditando, na verdade ela está se colocando numa posição vulnerável aos demônios. Que ela não está sozinha. Acha ela que ela está buscando só e que ela está chegando à iluminação pela sua própria força. Não sabe ela que, na verdade, os demônios deram uma chave, que ela está ligando essa chave e ela está se colocando em sintonia com eles. Então, na verdade, o anti-Messias, o que ele faz é o que Hitler fez. Ele faz o seguinte: olha, querem dominar o mundo, querem manipular vocês. Olha, os judeus querem dominar o mundo. Olha, agora os evangélicos vão derrubar a Igreja Católica. Depois, agora, os muçulmanos é que querem dominar o mundo. Mas, no fundo, quem quer dominar o mundo são eles. Então, se eles colocaram... você começa a estudar Illuminati, você vai ver a história de judaísmo, você vai ver a história dos Illuminati trazendo a Igreja Evangélica para o Brasil, através da maçonaria. Você vai ver a história... Que absurdo. Meu Deus. Você vai ver tudo isso. Você vai começar a ver que existe. Só que, Rebeca, a gente não pode ser ingênuo. Eles estão fazendo isso para que alguém fale, tá vendo? Aquela igreja evangélica é dos Illuminati. Está vendo? Os judeus são dos Illuminati. Não. Agora são os muçulmanos que querem controlar o mundo. Não. Quem está por trás de tudo isso são eles. Eles jogam com informações, com astúcia. As pessoas ingênuas, quer dizer, eles os incautos... mesmos plantam, então... Eles plantam. A conspiração. Eu já falei isso em outra oportunidade. Quem plantou essa guerra dos muçulmanos com os judeus de forma muito forte foi a Inglaterra. Foi. Mas de uma forma manipulada, porque imperialista o muçulmano... mesmo, mas eles não fizeram isso só lá, nós fizeram... Era a tática mas deles. Mas lá foi planejado, porque o arqui-inimigo dos muçulmanos são os cristãos. Toda aquela guerra das cruzadas, da retomada do controle do Oriente Médio, né, Saladino, a guerra contra as cruzadas. Até o início do século passado, de certo modo, os judeus e os muçulmanos eram irmãos. Eles conviviam. Você tinha judeus até no Iraque, em todo o Oriente Médio. Com certeza. No momento que se estabelece o Estado de Israel, se planta essa inimizade. No Irã. Então, eu só quero deixar claro isso. Temos as pessoas que começam a estudar, cuidado. Porque o que os Illuminati querem é vocês acharem que
Os judeus são os sionistas. Os sionistas, se você estudar profundamente, o judeu quer viver nas terras de Israel, não quer controlar o mundo. Os iluminados sempre vão encontrar um bode expiatório para eles se livrarem disso. Agora, volto a dizer, como eles trabalham em todos os governos, existem pessoas chaves, fora de suspeita. Muitas vezes pessoas não ligadas a nenhuma religião, que são colocados por eles. Esse sistema existe, é real e está funcionando, mas vive camuflado e até pela contribuição de algumas pessoas que escrevem matérias conspiratórias que só desviam a atenção de quem eles realmente são. Colocar que muitas coisas são atribuídas aos Illuminatis. O atentado de 11 de setembro, a morte da princesa Diana, não sei, coisas que para mim, por exemplo, o que a morte da princesa Diana teria a ver com isso? Mas enfim, são coisas que são atribuídas. Quem é essa gente? O senhor falou que está em todos. Eles se reúnem? Eles têm alguma sigla? Como é que é isso? Que vestígio permite? Porque, de algum aspecto, deixa a brecha para dizer, não, isso é tudo conspiração. Então, como é que é isso? O que eu quis explicar e coloquei sobre os Illuminatis é que, embora você vai encontrar hoje, por exemplo, evangélicos que são maçons, você vai encontrar também, existe conspirações, digamos assim, escritos dizendo que a maçonaria ajudou a igreja evangélica a chegar no Brasil. Da mesma forma, existe escritos falando conspirações que os judeus apoiam os Illuminatis e que foram patrocinar os Illuminatis. Existe também a situação que quem começou o Illuminati foi um iraniano, ou seja, uma pessoa que é árabe. O que eu quero dizer é que, pelo fato, os Illuminatis começaram na Alemanha. Só a gente não falar assim, ok, a Alemanha é do diabo, a Alemanha ou os judeus são os protagonistas. Ou seja, então dizer que, por exemplo, que no Brasil os evangélicos... Exato. Todas essas conspirações... São conspirações. São conspirações. O senhor não está afirmando não que foi, Não estou afirmando, então. eu não tenho todas as informações disso. São conspirações que são colocadas, que envolvem... Que fique claro, então, que o senhor não falou. O judaísmo, que envolve a igreja evangélica, que envolve os muçulmanos, são conspirações. Eu também não dou crédito que o judaísmo está apoiando. Claro isso, fique claro. Só na segunda vinda de Yeshua, realmente que será destruído todo o sistema maligno. Ele vai estabelecer o reino de Deus e, por fim, na Nova Jerusalém, realmente vencer totalmente, porque ele vai ser o rei de toda a terra. Ele que vai destruir todo esse sistema, tanto físico como espiritual, das trevas. Obrigada.